Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu tava pensando em pautas e conteúdos diferentes pra trazer aqui pro canal, e aí eu comecei a pensar talvez sobre uma ideia de falar sobre categorias diferentes de livros de não ficção. Peguei um papel pra rascunhar os livros que eu poderia abordar aqui, acabou que eu terminei com uma lista enorme e que cada hora eu lembro de mais alguma coisa pra adicionar lá. Concluí que isso daria um vídeo de meia hora, que ninguém é obrigado. Resolvi dividir então em algumas partes, talvez isso seja uma pequena série aqui pro canal, e a gente vai começar a conversar sobre isso hoje então. Vamos lá? Para essa primeira parte do vídeo, eu selecionei alguns tipos de biografias diferentes. Então, eu vou trazer livros que, num primeiro momento, assim, sumariamente, falam da vida de algumas pessoas. Mesmo assim, esses livros têm categorias diferentes entre si, e eu vou começar falando primeiro de livros que, como eu falei, são biografias, mas que têm um motivo maior, assim, que na verdade eles têm o intuito de retratar situações e contextos políticos mais até do que a própria vida da pessoa, enfim, que está sendo biografada. O primeiro livro que eu vou falar, vocês já devem imaginar qual é o Eu Sou Malala, que é um livro que eu acredito que muita gente já conheça. Eu já até falei dele aqui no canal num vídeo que eu fiz pro dia 8 de março sobre livros de mulheres. E, enfim, né, a história da Malala, aquela garota que queria que as mulheres pudessem estudar lá no Paquistão e por isso ela levou um tiro na cabeça, ganhou o Nobel da Paz. E essa daqui é a biografia dela. Eu coloquei ele nessa categoria porque, obviamente, isso é a biografia dela, é escrito por ela, mas o intuito maior é retratar essa situação das mulheres no Paquistão que queriam estudar e não podiam. Então, retratar esse período, esse conflito político que existe por lá. Eu acho esse livro muito interessante, uma das leituras que eu acho que tem que ser obrigatórias. O outro livro que eu trouxe é inclusive super parecido com o da Malala, é a mesma editora e, olha só, as capas são quase gêmeas. Esse aqui é da Yeonmi Park, não tenho certeza se é assim que se pronuncia, e eu ainda não li, mas eu separei ele pra ler esse ano na categoria Um Livro de Não Ficção do Desafio Luxuoso. Se não me falha a memória, essa leitura vai acontecer agora no mês de agosto, e aí eu vou trazer a resenha pra vocês, mas enfim, eu sei que ele aborda esse tipo de temática, como o próprio subtítulo diz, é A Jornada de uma Garota Norte-Coreana para a Liberdade. E eu tenho muita curiosidade pra saber melhor como é o contexto político na Coreia do Norte. Eu sei que é extremamente complicado, mas nunca li a respeito, então tô bem curiosa pra ler esse aqui. A próxima categoria que eu trouxe são biografias em formato de HQ. E algumas delas até entram meio que nesse gancho que entra o da Malala e o da Yeonmi. E claro que uma delas é Persépolis, que como vocês podem ver ainda tá no plástico. Eu ainda não li, mas é outro livro prometido pro Desafio Luxuoso, essa leitura que vai acontecer em setembro. Aguardem resenha. Mas a gente sabe que esse livro é autobiográfico, é da Marjane Satrapi, e ela vai contar da vida dela e do contexto político. A história começa quando, aos 10 anos, ela se vê obrigada a usar o véu islâmico, e ela não quer. Então ela vai fugir do país, a família dela é moderna e é politizada e vai apoiar ela. Enfim, não vou falar mais porque eu ainda não li, mas com certeza ele se encaixa nessa categoria. Outra HQ que eu li recentemente, ainda não tem vídeo no canal, mas vai sair em breve, é o Desconstruindo Una. Ele tem uma pegada um pouco diferente dos anteriores, porque ok, ele também tem uma pegada autobiográfica, ele também vai retratar uma situação que acontece, mas é uma situação mais geral e não um conflito político específico. Esse livro aqui vai falar de violência de gênero, de abuso sexual, de assédio. É um livro curto, mas muito dolorido. Eu li esse livro aqui para a discussão do Leia Mulheres de julho de Curitiba e foi uma discussão, assim, tão intensa que muita gente saiu na bad, assim. É um livro pesado, mas é um livro extremamente necessário. E a Una, né, ela é a própria autora, ela vai falar de algumas experiências dela com assédio e violência de gênero. E, além disso, ela vai trazer dados e fatos e relatos de como a violência de gênero atinge a sociedade. E ela vai trazer histórias de outras mulheres. Então, enfim, é um livro também muito importante. A outra HQ que eu trouxe já é bem mais particular, assim, é o Entre Umas e Outras, da Julia Vertz. Eu não gostei muito, pra ser sincera, esse livro aqui é emprestado, inclusive tenho que devolver, beijo Milena. E diferente dos outros livros que eu mostrei, nesse livro aqui a autora tem a intenção de contar a vida dela mesma, então não tem nenhum contexto político envolvido. Ela vai falar dos pepinos dela, de quando ela se muda pra Nova York, começa a viver uma vida de adulta, e, enfim, nada fácil. Então ela vai falar dos percalços dela mesmo e de como, enfim, ela lidou com drogas, com uma cidade grande pela primeira vez e com o que ela teve que passar. Como eu falei, eu não gostei muito, mas porque eu não gostei do jeito dela mesmo, não por causa do gênero em si. É um gênero que eu tenho vontade de desbravar mais, sim. Inclusive, eu vou fazer um adendo rapidinho. O Leia Mulheres de julho de Curitiba aconteceu numa loja de quadrinhos daqui, a Ichiban Comic Shop, e eu fiquei encantada, me deu vontade de ler infinitas HQs, e eu descobri que tem muitas HQs com histórias de mulheres e que podem ser muito interessantes, então já saí colocando várias na minha lista. Espero que um dia eu possa fazer um vídeo só sobre quadrinhos de mulheres legais. Mas enfim, vamos parar de
pode devagar e voltar pro foco. Outra das categorias que eu trouxe pra falar no vídeo de hoje é uma categoria que eu já explorei aqui com o vídeo livros de autoajuda, autobiográficas, enfim. Então eu só trouxe um livro pra ilustrar, mas vou colocar o link desse vídeo que eu falei aqui em cima nos cards. É o livro Alucinadamente Feliz. Ele também tem uma pegada autobiográfica. A autora, que é a Jenny Lawson, vai contar da vida dela, mas a partir do prisma que ela tem depressão, ela tem ansiedade e ela decidiu que ela vai tentar ser feliz. Então ela vai falar da experiência dela, do que ela faz pra ser feliz e de dicas que ela tem pra dar em relação a isso. É um livro que me ajudou, assim, eu guardo ensinamentos dele, eu tento aplicar na minha vida, então eu achei bastante interessante e é um tipo de biografia que eu venho gostando de conhecer. A próxima categoria que eu vou apresentar agora é a das biografias classiconas, assim, do jeito mais biografia possível. E nem tem muito o que falar especificamente sobre elas, porque, bem, elas vão falar basicamente da vida das pessoas que elas se propõem a retratar. Então eu tenho aqui a da Marilyn Monroe, eu tenho a do Cazuza, escrita pela mãe dele. Eu tenho duas da Clarice Lispector, uma que é a do Benjamin Moser, que é o biógrafo oficial dela, essa edição é da Kozak, é maravilhosa. E a outra é uma fotobiografia dela que eu ganhei de presente de uma amiga. Eu confesso que essa daqui eu não li, porque eu ganhei logo que eu tinha terminado de ler essa aqui. Aí eu não ia ler duas biografias da Clarice assim seguidas, mas esse livro é maravilhoso, é daqueles que dá vontade de ter na mesa de centro pra florear, porque, bem, né, ele é uma autobiografia, então ele é um livro muito bonito, cheio de imagens, cheio de textos interessantes sobre a autora. Então, assim, é um belo item de colecionador da obra da Clarice pra ter em casa. E olha essa capa. Olha essa quarta capa, não é maravilhoso? Outras duas biografias que eu ainda não tenho na minha coleção particular, mas que eu quero muito ler, são a da Frida Kahlo e a da Carmen Miranda. Então, enfim, acho que essa é a categoria mais aberta, a gente tem diversas opções de biografia. Um tipo de biografia que eu confesso que eu tenho um pouco de preconceito é o dos floquinhos de neve. Sabe assim, que são bem essas pessoas da geração millennial que ainda não fizeram muita coisa da vida, que tem, sei lá, 20 anos e que já acham que tem material pra escrever biografia. Então, eu tenho um pouco de preconceito com isso, eu prefiro biografia de gente assim, né, mais velha, com mais bagagem. Mas enfim, né, isso é mais uma questão de gosto meu mesmo. Se você gosta do Justin Bieber e quer ler uma biografia dele, mesmo que ele seja novinho, quem sou eu pra dizer que não? E eu sei que essas biografias existem e que são um grande nicho. A penúltima categoria da qual eu vou falar aqui é um pouco mais específica, mas é a de biografias de escritores. E por que eu coloquei essas em uma outra categoria e não nas biografias normais, enfim, convencionais? Não porque eu acho que escritores são outra parcela da sociedade, mas porque eu separei alguns títulos que, além da história de vida do escritor, envolvem alguns aspectos da escrita e das formas de escritas deles. Talvez eles sejam mais livros biográficos sobre escrita e sobre a obra do que biografias per se, sabe? Enfim, eu separei pra ilustrar essa categoria alguns livros que eu ainda nem li, mas que eu tenho curiosidade de ler. Um deles é Os Sonhos em Tempos de Guerra, do autor nigeriano com nome impronunciável, que eu não vou me arriscar a falar aqui, mas que uma amiga minha leu, a Karina, e ela me recomendou muito, e eu sei que esse livro vai retratar um pouco do processo de escrita desse autor. Outro livro conhecidinho que eu acredito que esteja nessa categoria é o Sobre Escrita, do Stephen King, que eu também tenho curiosidade de ler. Tem um outro que saiu também recentemente, do Murakami, que eu esqueci o título agora de cabeça, mas vou colocar a capinha dele aqui do lado, que também fala sobre, enfim, o jeito dele de escrever, os processos dele em relação a isso. E eu trouxe também um que eu tenho aqui em casa, que é o Para Sempre Seu, Caio F. Esse não é autobiográfico, ele é só biográfico. Quem escreveu foi a Paula Dipp, que era a melhor amiga dele, e ela fez aqui um compiladão de histórias sobre o Caio, com escritos do Caio, sobre processos do Caio, sobre a relação dela com o Caio. E como ele fala bastante sobre escrita, eu acreditei que ele pudesse se encaixar nessa categoria também. Inclusive, esse é um livro muito bonito pra quem gosta do Caio F, viu? Dicona. A última categoria que eu trouxe são livros de compilados de biografias. Ultimamente tá rolando um boom disso no mercado editorial e eu trouxe aqui pra demonstrar o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, que é o novo amorzinho da minha estante. Eu fico lendo, assim, em doses homeopáticas, porque eu não quero que acabe. Esse livro aqui foi feito por duas italianas, através de financiamento coletivo, e eu sei que elas já estão fazendo a parte 2. Vou colocar o link do financiamento aqui na descrição para vocês poderem conferir. E bem, ele vai trazer, então, 100 mini-biografias de mulheres incríveis que existiram ou que ainda estão vivas, para que você conte para as meninas, para que elas se inspirem. E não só para as meninas, eu também contaria essas histórias tranquilamente para um menino, para eles saberem desde pequenos o valor de uma mulher. Vou sortear aqui bem aleatoriamente uma página para vocês verem como que é o livro. Abrir.
Essa página aqui é da Margarita Heck, ela é uma astrofísica. Então, todas as páginas seguem esse modelinho. Aqui, uma pequena biografia da pessoa. Aqui, uma lindíssima ilustração sobre ela. Aqui, a função que ela faz, a data de nascimento e tudo mais. É um livro muito bonito, muito interessante. Eu sei que já saiu inúmeros tipo ele por aí. Tem aquele Wonder Woman, tem o A Cientista, se eu não me engano, que fala de mulheres na ciência. Mas esse daqui é o meu favorito, eu já tô louca pra sair a parte 2. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, das dicas e dessa nova série proposta aqui pro canal. Se vocês souberem dicas de livros dentro dessas categorias, coloque aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar conferir. A gente continua conversando sobre esse assunto, acredito que já na semana que vem. Um beijo e até a próxima. Tchau! Nossa, que desastre!